3 da live com a Cris sobre português. Enviar aqui. Cadê ela? Cris. Concluir. Oi. Vamos lá, convidar. Olá, Jazz. Oi. E aí, Oi. Dani? Ó, vai Então, de fazer novo, mesma de coisa. novo, é. Melhor. Ai, alô, alô, alô. Aí, a Sim, minha amiga melhorou. tá do começo ao Cris, manda fim, pro. ó. Aí. Michael, oi, meu anjo. Você tinha mandado duas perguntas e a gente não respondeu, só que sumiu daqui, meu amor. Você pode mandar de novo? Você tinha perguntado alguma coisa da atual. Aí ela tava falando, eu não quis. Se você puder mandar aqui de novo, se você lembrar, tá? Agora a gente tem tempo. Porque agora tem duas perguntas só e aí a gente vai poder responder quantas perguntas vocês quiserem. Hum. Você quer enviar aí para algumas pessoas? Eu vou Já enviar enviei, aqui para já. algumas. Ai, que rápida ela, nossa. Me enviando para algumas aqui que são professoras de inglês, português, pedagogas. Sanches, o Sanches apareceu aqui. Ele ficou chateado da outra vez. Não fica chateado comigo, Sanches. Poxa. Então, enviei aqui. Então, eu não lembro o que a gente estava falando. Quando cortou, que eu fiquei tão desesperada quando dá Não, aqueles a gente 20 tava segundos, falando porque daí o Instagram corta. dessa situação das aulas online, né? Dessa pressão Sim, toda que isso. estão. E assim, eu tava falando que lá na escola tá tendo muito esse problema. E aí os pais só têm um celular. E aí a mãe trabalha, o filho não tem acesso. A menina que me ajuda com a limpeza aqui do apartamento, que eu sou muito alérgica, né? Então, assim, eu preciso de alguém que faça pra mim, porque quando tá empoeirado não tem como. E aí ela tem um filhinho que tá na escola pública, e ela falou que a professora manda dever de manhã, de tarde e de noite, todo dia, inclusive até sábado e domingo. E ela Hum. trabalha. Ela, quando volta pra casa, a criança tem um monte de dever pra fazer, e assim, já mandou 10 horas da noite pedindo pro dia seguinte. Aí falou que pediu um vídeo, ela se enrolou toda para fazer, que ela também não tem muito conhecimento sobre isso, mas gravou o vídeo, enviou, a professora recriou o vídeo com várias pessoas, né, de todos os aluninhos. Cadê o filho dela? Ela falou que demorou a enviar e aí não achou. Pô, não é muita sacanagem? Ah, eu acho, eu faria tudo de novo. Faria É. tudo de novo. Pô, a mãe se dedica, o aluno envia e aí Faltou, você não bota? faltou empatia, né? Ah, eu não gosto dessas coisas não. Eu acho assim, tá sendo difícil? Tá, mas a gente também tem que se botar no lugar do outro, né? Tem Sim, aluno que está passando por cada situação que a gente não vai imaginar, que deixou de comer para pagar a internet, porque perdeu, os verdade. dois pais perderam emprego. Tem aluno que tem que escolher ou internet ou comer, ou então aqueles planos de celular, né, de 3G, que só dá ilimitado WhatsApp, Facebook. Aí a gente tem o Google Classroom. Não tá nisso. Aí, tipo, o professor bota um filme. Tá, é legal. É, mas assim a criança não vai ter internet para ver, sabe? A gente na escola, às vezes, luta com isso. A escola não tem internet, então por que que a gente vai partir do princípio que todo mundo Tem tem a mesma internet. condição, né? É complicado. Então, assim, tá sendo difícil realmente para todo mundo, porque tá sendo difícil pra gente, né, para os professores, para pensarem em coisas que os alunos consigam fazer. Tá sendo. Porque, por exemplo, eu tinha começado com atividades para eles tirarem foto do dever e me enviarem. Não deu certo. Por quê? Primeiro que as fotos eu não conseguia enxergar muitas vezes o que estava escrito. O aluno fez de lápis, não conseguia enxergar. Segundo, um monte de arquivo no meu Google Drive ou no meu computador também sobrecarregou as minhas, as minhas redes, as minhas. O computador é meu, não é da escola, né? É o meu celular. Então, tipo, também não deu. Isso também não foi legal. Aí eu comecei a fazer questionário. Aí a criança não sabe, tem problema para fazer o questionário, não consegue. Ou clica errado, ou faz isso, ou não sabe. Aí eu comecei a fazer formulário no Google Forms. Aí se você fizer qualquer coisa diferente, sem ser múltipla escolha, erra. Aí, tipo assim, a criança sabe, mas escreveu errado. Sabe esses errinhos de português que a gente fala?
Uhum. Tem errinhos também do inglês. Tipo, faltou um S aqui, botou uma coisa ali. E aí você vai dar a questão completamente errada, só que o formulário já corrige. Aí a criança vem desesperada falando que, mas eu botei certo, professora, foi o teclado. Às vezes letra maiúscula dá como errado, tipo, complete a frase. Aí você bota. Mas como lidar com isso, né? A gente não sabe. Então tem professor que tem que ter um pouquinho mais de. É o que você falou, Empatia, né? empatia, Empatia. Tem que ter. noção, tipo assim, pô, aconteceu, a criança fez isso, sabe? E aí, vai te dar mais trabalho pra ver? Vai, mas assim, a gente vai fazer o quê? Tem Tá sido difícil, complicado. tá difícil para Porque daí, todo mundo, né? aí quer fazer uma coisa mais legal, vamos botar um vídeo, aí a criança não pode ver o vídeo, entendeu? Eu passei um videozinho de vocabulário para ficar mais divertido, que tinha uma musiquinha. Aí, o que que eu pensei? Eu falei, vou botar o vocabulário também escrito, que daí a criança, se conseguir entrar, não precisa ver o vídeo, o vocabulário tá ali. Mas é muito mais legal com o vídeo, né? Aí, de repente, se sente mal. Aí depois eu fiquei pensando, pô, botei o vídeo, de repente não vi. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração e, sinceramente, tá complicado. Mas a gente tenta, Tá né? demais. Aquilo que a gente falou de erro, de acerto e tal, acho que a gente vai tentando. Deixa eu ver, ó. Sobre a educação com crianças especiais. O que que vocês acham desse desenvolvimento no Brasil? Eu acho que você pode falar melhor sobre isso pela questão da pedagogia. Ou Eu não? acho assim, eu acho que na nossa, tanto assim, pedagogia, fazendo a pedagogia, eu acho que ainda falta, assim, na grade curricular do curso, muita coisa voltada para esse assunto. Eu acho que o professor vai muito despreparado ainda para trabalhar com crianças especiais. E aí aprende Sem ali dúvida. na prática, né? Aprende, porque às vezes cada criança tem sua particularidade, né? E às vezes algo que foi efetivo com uma criança não é com a outra. E Isso é aí verdade. falta muito isso. A gente vai muito despreparado para lidar com essas questões. Até porque também é o trabalho do professor, aliado com outros profissionais que acompanham essa criança também. Sim, isso é verdade. É muito complicado isso, porque assim, eu já tive aluno especial. Eu tenho, esse ano, já é o terceiro ano dela lá. E assim, eu não sei muito como trabalhar com isso. Eu trabalho do jeito que dá, porque eu não tive isso na minha faculdade, eu não tenho essa formação. A gente até lê Não sobre, tem, né, ler. para tentar sobre. Mas Aí, tipo, tinha teoria e uma prática, professora né, que são era. muito distantes. E aí tem aquilo que a gente falou de como você aprende melhor. E aí, aquele aluno, será que aquilo ali vai dar certo para ele? Então, assim, a professora de projeto de vida tem testado coisas diferentes e tem passado para gente. Nesse ponto, a nossa equipe é muito boa com isso, né? Ela é professora de espanhol, ela não é professora também pedagoga, não é nada disso, mas ela dá projeto de vida, e aí quando eu dei projeto de vida, foi o que eu falei, a gente tem um contato melhor, né? E aí nesse ano, com a turma dessa menina, eu tenho, eu tinha, revisão não. Ai, faltou a palavra agora em português, amor. Reforço, eu tinha aula de reforço com a turma dela, reforço de colar. E aí, de português. Então, assim, eu tinha mais um tempo com a turma dela, né? Então, isso também ajuda na questão de ver como é, porque daí eu tinha como ficar um pouco mais próximo. Mas são 35, não dá para ficar só com ela, né? E se fosse fazer o exercício todo, para ela terminar na hora, tinha que ficar o tempo todo do lado. Então, assim, a gente tem alguns aliados que a gente pode usar. Eu faço uso dos monitores em inglês, porque as amiguinhas dela sabem ajudar muito mais ela do que eu. Bato Uhum. palma para elas, porque para você ver, crianças de 12 anos conseguem com que ela faça o dever corretamente. E se eu sento ali para explicar só ela, é isso a aula inteira. E eu só tenho 2 tempos semanais de inglês, não tem como. E aí tinha a professora itinerante, que era o nome. Ela ia lá na escola, mas ela ia uma vez na semana. Aí nessa uma vez na semana ela tentava ajudar a criança com todas as matérias e não era o dia inteiro, né? Como que vai fazer isso? Aí agora é depois da escola. Agora é assim, ela vai para a escola, frequenta normalmente, e aí depois ela tem tipo aulas particulares com No com professores contraturno, que no caso.
Não, ela tá na turma normal dela, é fora da escola, é fora da nossa escola, é em outra Ah, escola. sim. Ela vai para algum local para ter acesso a essa ajuda que a prefeitura dá. E aí tem isso. E também a gente tem agora o sábado carioca, que os professores dão reforço, então esses alunos que têm dificuldade também podem comparecer. Mas aí foi o que a gente está falando, são alunos especiais, são alunos que têm, né, essa dificuldade. E aí os professores do sábado carioca são os mesmos professores da semana regular, então como é que Exatamente. aí essa questão no Brasil eu acho que é muito pouco desenvolvida, eu acho que Exatamente. merecia Tá uma atenção engatinhando bem ainda, maior. né? Tá engatinhando ainda essa São questão aí. anos, sabe? São anos. Eu entrei na escola, eu lembro, em 2011, a gente tinha um aluno com síndrome de Down. E no ano anterior, disseram que tinha uma outra aluna. E ele não estava na minha turma quando eu entrei. E assim, eu não sei como eu conseguiria lidar, por exemplo, não é lidar com a criança, com a pessoa, não é isso. Mas com a aprendizagem de uma criança com Down no inglês, eu não sei. Depois dele eu não tive mais com Down, né? Mas eu tenho, ó, hiperativo é sempre, com TDAH, com Autismo, sempre. autismo. Autismo a gente tem, não é comprovado lá. É, a maioria não tem laudo. E Uhum. aí a gente não pode nem mandar para acompanhamento porque não tem laudo. Às vezes o pai não quer reconhecer que a criança tem uma determinada, Isso né, acontece ação muito. diferente. E aí não tem o laudo, a gente não consegue encaminhar e fica nisso. Aí muitas vezes o aluno reprova, por quê? Porque não deu conta, a gente avisou, né? Falou, não deu. Às vezes a gente tenta até, mas aí acaba sendo questão de, sei lá, aprovação automática, talvez? Não sei. Entendeu? Porque como é que vai fazer? Vai ficar. Às vezes a criança chega naquele nível também que já deu pra ela, sabe? Sabe, quando não passa daquilo? Pelo menos não Uhum. com Com o daquela ensino forma, formal, é. tem que ter Não uma dá mais. forma diferenciada. Uhum. Então, sinceramente, Michael, essa pergunta é muito difícil, foi muito importante. Porque é uma coisa que tem, assim, que merece uma atenção muito alta, porque os casos têm aumentado muito, assim. Eu Muito, não muito sei. mesmo. Eu não sei se os casos aumentaram ou se está sendo mais falado. Porque talvez antigamente não tivesse essa questão, talvez não sei, eu não sei como é que funcionava, eu não tenho esse acesso a essa informação, não fiz essa pesquisa. Mas Antigamente assim, eu tenho. eles tinham uma escola especial, né? Vamos dizer assim. Hum, tinha? Era? Eu não sabia. E aí eu E acho que aí hoje em dia agora, com fala da essa inclusão. questão que é a inclusão, né? Acho que pode ter, a proporção aumentou por causa disso. Porque Com colocou todo certeza. mundo no mesmo ambiente escolar, e aí isso daí ganhou um enfoque, né? Verdade, eu não sabia que eles tinham antes uma Não, eu diferente, não estudei isso em sabia mesmo. pedagogia, mas era uma coisa assim bem vista socialmente muito, de forma muito ruim, sabe? E Sei, aí, o preconceito, né, exatamente. também. Mas assim, eu acho que é uma situação bem delicada. Eu acho que está sendo mais exposto, porque as crianças especiais hoje devem ser. Que as crianças especiais hoje devem ser. Ficou faltando alguma coisa, Jéssica. Ah, matriculadas na escola devem Isso ser é, matriculadas. Também porque acho. antigamente não Acho que era pode ser. assim, né? Tinha essas Entendi. escolas e aí agora que tem essa a matrícula nas escolas regulares aí ficou mais evidente, né? É, essa pergunta é muito boa, mas assim, a gente não tem respostas efetivas e eu, infelizmente, acho que a gente não vai ter tão cedo. Aí falar, mesmo com a pandemia, sim, eu acho que principalmente com a pandemia, vamos botar a pandemia como, ai, como Culpada de desculpa tudo, para né? fazer. Então, é uma pena, porque eu acho que deveria ter mais atenção. Gostaria de saber mais sobre a psicopedagogia. Isso é contigo. Ó, passo essa daí, eu faço pedagogia. Calma, calma, Mike. Tá indo muito, É, muito, muito a fundo. A gente tá não muito a sabe fundo, também. Exatamente. Então, sobre eu falei aqui um pouquinho sobre a questão de coisas psicológicas e marketing de gatilho mental na educação. Eu acho que isso deveria ser melhor explorado
nas nossas aulas de licenciatura, nos nossos cursos da prefeitura, em tudo isso, e não é. Isso eu acho que deveria também ter uma maior atenção. Mas não depende da gente. A gente até pode Exatamente. tentar fazer cursos, né? Cursos online sobre isso, mas a gente não tem uma formação assim. Na prática é diferente, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar. Você falou, não me pergunte, então eu vou passar. Tem mais duas Passa, passa, perguntinhas passa. aqui. A gente, mais alguma pergunta aqui? É, tá. A sua opinião sobre aulas ou aprendizagem pelas redes sociais. O que você acha? Ah, assim, pensando no meu trabalho aqui nas redes, eu acho uma maravilha, né? Porque eu acho que perfis como o meu, como o seu, democratizam a educação, né? O aprendizado. Que mais pessoas podem ter acesso a essas informações, né? Claro que vai Sim, depender de vários fatores, de, por exemplo, de ter acesso à internet, vamos dizer assim. Mas aprender online aqui, né, com a gente também depende um pouco da autonomia da pessoa, de ser um pouco autodidata, né, é. Ter uma de- constância, ter uma frequência, ter motivação, né? exatamente. Mas eu acho que assim, nosso trabalho aqui nas redes acaba fazendo com que as pessoas acreditem mais em si, né? De que elas Também podem ir acho. além, porque Isso aí. se aquela pessoa está me motivando, me incentivando a isso, por que não fazer, né? Eu acho que cai um pouquinho naquilo que eu falei, que a criança está conectada a todo momento. E aí, tipo, não só a criança, todo mundo está conectado a todo momento. Então, de repente, você quer assim, pô, tô com dúvida, eu vou falar com quem? Tem muita gente que vem tirar dúvida comigo, tem muita gente que vem falar comigo Sim, assim, pô, como é que eu posso fazer? Como é que você tem alguma dica? E eu respondo todo mundo que tem dica, assim, eu tento responder, eu ainda tô com poucos seguidores, então eu consigo responder todo mundo, graças a Deus, porque daí eu posso ajudar, né, as pessoas. isso E é muito assim, bom. dizem que o ruim de ter muitos seguidores é que você perde essa possibilidade de se conectar melhor com o Sim, seu público. sim, E eu exatamente. acredito nisso também. Então, assim, eu quero aproveitar esse Bem essa crescimento fase, que você, né? essa fase, para poder ajudar. Porque, por exemplo, conheci você, conheci o Sanches, conheci. Será que se eu tivesse com 10 mil seguidores, que eu conseguiria ter o trabalho que eu faço hoje com o pessoal que me segue? Não sei, É. entendeu? Me fizeram a pergunta se eu postaria a mesma coisa que eu posto hoje em dia com os 1.000 seguidores, né? 10 mil, sei lá. E eu falei que sim. E eu permaneço com essa resposta, porque eu acho que o meu conteúdo é bem pensado, é bem estruturado. Não interessa se eu tenho 5 seguidores ou se eu tenho 10 mil, entendeu? Eu só acho que se eu tivesse 10 mil, eu teria mais funções. Aquela questão da arrastar pra cima, tal, não sei o Sim, quê. sim, com certeza. Então, eu conseguiria talvez fazer coisas diferentes, mas não significa que o conteúdo fosse diferente, sabe? Sim, você pode, no marketing digital, você aprende que você pode reciclar, né, o seu conteúdo. Você pode, Exatamente. eu já falei esse assunto, mas eu posso trabalhá-lo de uma maneira diferente, trazer uma nova Gente, é tanta coisa. abordagem. É tão É, é, maravilhoso. é muito Isso é bom tão mesmo. maravilhoso. Porque assim, eu posso pegar um conteúdo e falei assim, eu falei disso ontem no post. Aí nos stories eu posso falar assim, gente, vocês viram o post de ontem? Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Aí você fala ali normalmente, dá uma aulazinha básica, deixa lá nos destaques, e aí depois, mais pra frente, você pode fazer outros stories ou outro post. Ó, se você tem dúvidas ainda sobre isso, vai aqui nesse meu destaque. E ali tem. E tem muito perfil que não aproveita isso, sabe? Que não aproveita quiz, que não aproveita enquete, que não aproveita. Cara, tem tanto. Eu fiquei encantada quando eu vi a quantidade de coisa que eu podia fazer, principalmente nos stories, né? Porque a enquete, o quiz é tudo lá. Eu acharia maravilhoso se essas questões, se essas ferramentas estivessem disponíveis no feed também, porque daria mais interação, né? Sim, Também por sim. isso que eu acho que muita gente está consumindo mais stories do que o feed. Mas a coisa boa é que dá para você jogar o conteúdo do seu feed para os stories. Então, Uhum. cria relação aí, né? O IGTV também, o Reels também e por aí vai. Então, assim, eu fui uma dessas pessoas que ficou encantada
com a quantidade de coisa e eu vi assim, caraca, dá para fazer enquete, eu posso perguntar para os meus alunos o que eles querem, eu posso fazer quiz com música e eles vão ter Exatamente. resposta na hora, sabe? Uma coisa assim, eu vi inúmeras possibilidades e assim, eu fiquei realmente encantada. É porque Me motivou muito. o Instagram tem muitas funcionalidades, né? E aí, dependendo do seu objetivo, uma função dele te atende melhor do que outra. Exatamente. Eu acho que para a educação, o Instagram, eu acho que hoje em dia é um assim dos melhores, porque tem tanta coisa. Além de ser uma rede social que você tá ali, pode postar suas fotos, né, pessoais, você ainda consegue aprender de forma lúdica, que a gente está falando do lúdico aqui, né? E Sim, eu sempre falo, tem gente que fala assim, eu queria praticar meu divertida. inglês. Eu falo assim, poxa, eu posto dicas diárias aqui de 15 segundos no Reels, todo dia eu posto. Às vezes até mais de uma, então por que não treinar aquilo? Já é uma frase, já é uma expressão que você treina por dia. Já é, pô, você aí em 365 dias do ano, você já aprendeu 365 novas frases e novas expressões. Só de, às vezes, ficar Exatamente. ali consumindo aquele conteúdo, sabe? Repete 3 vezes, pega aquilo, anota em algum lugar. Eu fiz um experimento, eu não sei se. Vou dar aqui um spoiler que depois eu vou falar em um dos meus posts. Fiz um experimento de anotar 3 palavras muito difíceis em inglês, no caso, vocês que estão aprendendo, pode qualquer palavra, qualquer frase, qualquer expressão. E aí eu anotei um post-it e espalhei pela casa. Espalhei pela casa, não. Eu podia ter espalhado pela casa, mas eu botei no espelho do banheiro, que o banheiro é o lugar onde eu mais vou, porque eu lavo mão, porque eu faço xixi, porque eu tomo banho, porque eu faço tudo. Aí eu botei lá, escovo o dente, botei lá. Toda vez que eu ia ao banheiro, eu repetia aquelas frases. E aí, tipo assim, eu aprendi assim quando eu era criança no caderno, né? Que eu sempre Uhum. via no caderno. Aí fiz essa questão com um post-it. Deu certo. Curti. Aprendi as frases, assim, e fiz o que eu gosto de chamar de revisão programada. Ai, vou dar muito spoiler aqui, mas assim, é, é a questão dos 3 Is. Dos 3 Uns. 3, 1. Que é você repetir aquilo por um dia, depois você repetir por uma semana, depois você repetir aquilo daqui a um Ah, mês, né? Então, sim. repetir por 24 horas, depois de uma semana você rever, e depois de um mês você rever de novo. Isso é revisão programada. Os 3 Is. 3 Uns. Eu gosto de chamar assim. E aí, eu testei recentemente com o celular. Olha o que eu fiz. Eu botei no bloco de notas. Oi, Brina, ela é minha aluna. Eu dei essa dica pra ela anteontem. Escrevi no meu bloco de notas, tirei print e coloquei como fundo de tela do meu celular. Quantas vezes a gente abre o celular? Sim, muito, muito. Então eu fiquei exposta àquilo várias vezes no dia. Então foi muito melhor que o post-it até. Porque aquilo, tipo assim, só o visual já me dava um. Ai, aquela palavra. Ai, aquele negócio. Então, às vezes eu não repetia, eu não treinei tanto o speaking. Mas aí quando eu pegava e falava, não, eu tenho que treinar aquilo do speaking, aí eu fazia. Gente, deu muito certo. Fica aí uma outra dica aqui É que porque eu nunca ia fazer. revisar é muito importante, né? No estudo. Às vezes a A gente pessoa precisa. estuda lá e depois não vê mais aquele assunto. E aí precisa revisar, porque a gente esquece, gente, não tem como. Exatamente. Mas excelente em diversas áreas e também para empreender. Oi, teacher. Oi, Sabrina. Marketing puro Instagram. Isso aí. É verdade. E também tem a questão, né, que ele está falando do marketing aí, que o tio Zuckerberg não é burro. Então ele está trabalhando com a questão das outras redes que estão crescendo com a pandemia, tipo a palavrinha que a gente não pode falar, tá? Que senão a gente é derrubada da live. O Nossa, TikTok, o TikTok, ele criou o Reels. Então o Reels tem sido muito bom. Ele só tá sabotando as minhas legendas e eu tô ficando da vida. eu vi lá, você Mas colocou. toda semana é um que dá ruim, eu tô ficando irritadíssima. E aí eu tô começando a tentar, vou começar a tentar a fazer nos stories, legendar nos stories e aí baixar. Por quê? Eu tenho um InShot, só que dá muito mais trabalho você Dá, gravar e no dá InShot, sim. editar. Uhum. Então, tipo assim, eu prefiro até fazer pelos stories agora que tem mais fontes, né? Não sei se vocês viram, mas tem fontes diferentes. Muitas. E eu adorei. Aí eu vou começar a fazer isso, porque não tá dando certo fazer pelo Reels. Porque é o que a gente tá falando, né? É uma ferramenta nova, é legal, ainda tá crescendo, ainda tem muitas coisas para serem atualizadas e tal. Tem Aprimoradas, gente que ainda né? não. Não, e tem gente que ainda não tem acesso. Por sinal,
fica a dica aí. Quem não tem acesso ao Reels, disseram que se você mudar a sua conta para criador de conteúdo, daqui a 2 dias liberam o Reels para vocês. Fica a dica. Porque o Reels é muito legal e sobe suas visualizações assim lá em cima. Tipo, em um Reels, a maioria dos Reels, ó, essa semana deu uma diminuída, mas em todos os Reels que eu postei, desde que lançou, eu tinha no mínimo 500 visualizações. Alguns bateram mais de 1.000 visualizações, o que é muito bom para um perfil que tem 1.000 seguidores. Sim, Né? muito bom mesmo. É porque Então, assim, essas novas funcionalidades, né, eles costumam enviar mais, né, para as pessoas. Eles divulgam mais, o alcance Isso, melhora. Então, assim, organicamente, né? O patrocinado isso. já é assim. Se você paga, você tem isso. Mas se você não paga, que, por exemplo, eu até tenho planejamento de fazer isso depois. Mas agora eu ainda acho que organicamente dá para crescer bastante. Dá sim. E foi aquela questão que eu te falei de aproveitar também, né? Aproveitar um pouquinho Aproveita esse tempo, esse aproveita. tempo, É né? muito bom, né? É, e assim, vamos ver, o que você tem feito profissionalmente nesse tempo na pandemia? Você falou do Letradas Multiplicam e Isso, agora aqui no pessoal. você falou de revisão. Isso, eu estou fazendo revisão textual, trabalho aqui no Instagram também, né? Criando conteúdo Uhum. de português para a galera aí que tem interesse. E é isso. Fora isso, só os cursos que eu faço por fora mesmo. Eu tô Só, só. só, né? Só criar conteúdo já é Só muita isso, coisa. só. Não, só Eu os cursos, só o Instagram, só. só, Gente, dá um trabalho puto. Eu nunca trabalhei tanto né? na minha vida, acho que nem no mestrado trabalhei tanto assim. Meu Deus do céu. Eu tava conversando com a menina que cortou meu cabelo, né? E ela tava falando Por que. sinal, ficou lindo, tá? Ah, Eu adorei. obrigada. A gente tava falando que a, a visão blogueira é muito mal vista, né? Só Ai, por que quê, né? aí ela tava falando assim, poxa, gente, eu nunca mais falo mal de blogueira, porque elas têm muito trabalho, porque dá trabalho criar conteúdo aqui no Instagram. Dá Muito, muito gente, trabalho. muito. A gente pensa que é Seja, fácil, nossa, seja não no é não. feed, seja nos stories, seja no Reels. O Reels eu ainda acho um pouquinho mais fácil. Eu tenho mais facilidade para fazer no Reels e nos stories, por exemplo, do que no feed. Eu fico horas ainda criando conteúdo. E eu viajei semana passada, não sei se você acompanhou nos stories, eu acho que você acompanhou. E eu postei, tipo assim, na semana antes da viagem, eu fiquei 3, 4 dias direto. Assim, eu não fiz mais nenhuma outra coisa. Eu tava de férias na escola, tava de recesso. Só criei conteúdo e agendei. Por sinal, para quem não sabe, agenda de graça no estúdio de criação do Facebook. Usem, porque não prejudica seu alcance nem suas interações, porque é do Facebook, entendeu? E é de graça, então fica a dica. E aí agendei tudo. Aí fui viajar. Tipo assim, viajar, falei assim, não vou mexer com isso. Vou ver, Vou relaxar só. talvez. Todo Quem dia eu disse? gravei stories. Todo Quem dia eu disse? gravei stories. Todo dia, né? E uma coisa que eu achei engraçado foi que assim, eu agendei tudo. Só que chegava lá, eu gravei vários reels lá, várias coisas legais que eu tive ideia, e não necessariamente eu postei enquanto eu estava lá. Eu Uhum. gravei, aí foi o que eu fiz. Eu gravei no Instagram, baixei, não postei, tem como salvar como rascunho, para quem não sabe, no Reels também, né? Você vai até o final e depois lá tem ou compartilhar ou salvar. E aí, salvei. E aí depois na hora de. Só que na hora de postar você tem que fazer tudo de novo, mas tudo bem. Mas o vídeo tá lá salvo. Então ficou muito mais fácil, né? Você já sabia que conteúdo você tinha que postar. E aí eu ficava assim, poxa, eu não quero postar isso hoje que estava agendado. Tirou minha liberdade de escolher, sabe? Porque eu tava lá e tava tendo outras ideias. Aí o que que eu fiz? Gravei, usei, anotei e aí voltei cheia de ideia. Porque daí quando a gente tá em outro ambiente, né, também abre nossa É, cabeça. exatamente. Às vezes, né, você estava em outra vibe e aí falou assim, ah, eu quero outro conteúdo, não era aquele que eu tinha programado. E tá aí. Exatamente. E foi isso. Então, a ferramenta é ótima para agendar, pode te ajudar também, mas também pode tirar a sua liberdade, que foi uma experiência que eu tive. Então, façam o que for melhor para você. Você também, né? Exatamente. Pode editar e mudar.
E última perguntinha, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aqui que a gente responde. O que você acha que vai acontecer com a educação nesse pós-pandemia? Pergunta difícil essa, hein? Complicada. Mas eu acho que nós precisamos ser otimistas, né? Porque eu acho que nós vamos viver ainda ainda teremos alguns prejuízos em relação à educação, em relação à economia, não só, né, na educação, A tudo, eu acho, né? é a tudo, né? Mas vamos ver se a gente tira uma lição boa disso aí, né? Ver se a gente para pensar, se faça uma autoavaliação e aí veja se não é bom, né, mudar algumas coisas, né? Porque é isso aí. É preciso, porque é Eu preciso. é preciso. Essa pandemia veio para mudar muitos conceitos, sabe, na nossa cabeça, assim, aprender Veio, a concordo. valorizar, sabe, mais as Até pessoas, mais os nossa vida momentos pessoal mesmo. juntos. É assim, porque agora a gente sabe o valor de um abraço, o valor de estar Nossa, perto, né? né, do outro. Porque assim, Gente, eu tô sentindo essa tanta tela, falta da minha mãe. Tô sentindo falta da mãe. Eu não posso ir lá. Ai, meu Deus. mas é assim Mas fala que mesmo. você falou, essa Assim, tela porque que você falou. a tela do celular às vezes nos separam, né? Agora está nos unindo nessas questões de pandemia. Isso é verdade. Mas, Mas não é aquela união que a gente gostaria, né? Que a gente às vezes precisaria, porque eu comentei com meu namorado também, como ele tá me ajudando, porque se eu tivesse sozinha na quarentena, em casa, acho que eu teria pirado. Porque eu sou dessas que mergulha no trabalho e não faz outra. Ele tá me ajudando, tipo assim, em comer. E às vezes eu fico o dia inteiro e esqueço não de comer. esquece. É, Esqueci de comer. E assim, é complicado você lidar, porque mexeu com a sua rotina. E você muito. no trabalho, eu ia andando pro trabalho, né? Dava 20 minutos andando. Então eu fazia exercício. Ainda tem essa questão. Aí chegava, aí tipo, eu chegava na escola com fome. Então, assim, tem que comer alguma coisa. Aí comia uma banana, uma fruta, alguma coisa rápida, porque eu já ia entrar em sala, né? Aí depois tinha a hora do recreio. Na hora do recreio você come. Na hora do almoço você come. Quando acaba a aula, você sabe que, tipo assim, tá na hora de comer de novo. Então, mexeu com tudo. Se eu não boto alarme, por exemplo, eu não sei quantas horas tem que eu comi, quantas horas tem que eu acordei, quantas horas tem que. Tá tudo bagunçado, né? E se não fosse ele, também, tipo, abraço, ansiedade, tudo isso tá mexendo. Eu tenho conversado com algumas psicólogas, né? Eu faço atendimento online com a minha. E tenho conversado com algumas aqui pelo Instagram. Essa que a Giovana que mandou algumas perguntas, ela é psicóloga daqui. E ela posta várias coisas interessantes e eu comento, assim, às vezes, porque me faz refletir, né? E elas falam que como aumentou o caso de ansiedade e Imagino. depressão e Nossa, outros problemas e doenças e nesse período, né? E, pô, é difícil para todo mundo, né? sim, para Porque tem todo mundo. gente que não tá tendo dinheiro para comer, sabe? Então, Exatamente. graças a Deus não é o contexto que eu estou vivendo, mas assim, eu sei que alguns alunos meus passaram por isso. E isso me machuca muito, sabe? Eu fiquei muito mal. Tem uma aluna que eu gosto muito, que até me incomoda falar disso, que tá passando por um período muito delicado em casa e ela veio conversar comigo. Então, assim, eu não tenho nem como dar um abraço. Como é que eu vou Hum, ajudar essa criança? Entendeu? Então, mudou muito isso que você falou da relação, sabe? A gente não tem como ajudar. Porque muitas vezes a gente conversa e a gente ajuda e a gente abraça, a criança sai, né? Isso, Melhor, mas e isso é, agora? isso é presencial, né? Tem que ser olho no olho, sentindo ali a pessoa e E muitas vezes a criança não tem nem vontade de escrever o que tá passando. Então, eu não sei. Ela tem intimidade, digamos assim, suficiente, ela tem essa abertura comigo, ela se sente à vontade para fazer isso, mas tem gente que não tem. Tem alguns que têm conversado ainda comigo, né? Mas tem outros que não. Então a gente faz o que pode, né? sim. Então, assim, eu acho que Eu acho que é isso. o futuro do cenário, o futuro da educação ainda é uma incógnita, né, para todos. Mas acredito que haverá muito atraso, muita discrepância na aprendizagem. E Se já tinha antes, né? os próximos anos serão desafiadores.
desafiadores. Também acho. Mas, pensando positivamente, eu acho que a gente também encontrou aliados no ensino online, nessas ferramentas diferenciadas, e que eu acho que a gente pode conseguir, né? Se a Sim, gente tentar, se todo mundo tiver acesso, se de repente a escola. Porque também, se a escola tivesse acesso na internet para todo mundo, porque, por exemplo, na minha sala a internet não pega da escola. Tem essas sim. coisas, sabe? E aí eu vou fazer o quê? Não pega nem o meu celular, porque é difícil ter sinal do celular, aonde Nossa. é a minha sala. Uhum. Então, você fica assim, como é que a gente vai fazer também para utilizar isso em sala? Porque vai voltar. Aí a gente vai querer continuar usando essas ferramentas. Mas aí as crianças que não tiveram acesso vão continuar tendo, porque se não tinham antes, não vão ter agora. E a escola vai fazer o quê com isso? Porque eu fiz uma live com uma ex-aluna minha que está morando nos Estados Unidos, a Larissa, que por sinal recomenda a live, e ela falou que na escola dela dos Estados Unidos, que ela está no high school agora, no ensino médio, né? Que tem. Eles na pandemia, liberaram um netbook para cada um. E tinha alguma coisa já no netbook, já tinha Wi-Fi. Olha só a tecnologia. Nossa, Tipo assim, ela nem soube me explicar o que que era, mas que ela conseguia acessar pelo celular particular dela, essa internet da escola, e esse netbook. Então ela fazia todas as tarefas, ela teve aula, ela teve prova, ela teve tudo pelo da escola, porque ela teve problemas também com questão de internet pessoal em casa. Então, olha só que coisa maravilhosa. Como que a gente faria isso aqui no Brasil? Eu não vejo isso entrando em vigor não, aqui. não. Em muitos anos eu não consigo visualizar. Primeiro pela Assim, nossa cultura. eu fiquei sabendo, eu tenho uma amiga minha que fez letras comigo também, e ela Aham. agora está fazendo no pedagogia, né, na UFRJ também. E ela falou Olha isso aqui. que Talvez seja a hora de isso, repensar no que é exatamente. importante em relação. Eu vou até. Sabrina, perfeito. Eu vou até fixar esse comentário. Fala, desculpa te cortar. E aí ela estava falando que a UFRJ disponibilizou R$ 1.000 para os alunos conseguirem comprar equipamentos para conseguir fazer as aulas online, né? E eu achei a Uhum. iniciativa muito boa, mas deveria ser mais ampliado, né, isso aí. Porque Claro, muitos porque, por alunos, exemplo, as bolsas foram finalizadas. né? Umas coisas Então, assim meio doidas, mas. exatamente. Mas aí continua falando. Aí disponibilizou isso. Isso, aí eles tiveram essa. Acho que ela falou que foi R$ 1.000. E aí eles puderam comprar, né? Quem não tinha pôde adquirir um equipamento para poder fazer as aulas online. Mas a gente já Poxa, sabe que que isso não legal. acontece. Ui, caiu aqui. A gente Acontece. sabe que infelizmente isso não acontece em todos os setores da educação básica, né? Infelizmente. Não. Isso daí Tá foi o quê? muito, ó, Federal, tá né? Foi muito o FRJ. longe. Isso, está muito longe disso ainda. Tá muito. E é uma pena, sabe? Eu vejo que tem tanta coisa que a gente poderia aproveitar, que às vezes nem seria tão difícil, sabe? Mas que eu também entendo que tem a parte cultural que eu tava falando que é difícil. Porque, por exemplo, você vai disponibilizar um netbook. Você vai ver esse netbook de volta? É, com certeza. Não Então, vai. assim, tem umas coisas que são complicadas. Mas, por exemplo, tem outras coisas que são simples. Mas também não sei a questão de pichar e bichar a parada. Mas um roteador, por exemplo, ampliado aí, e quem tá. Que nem tem Rio Card. Alguma coisa do gênero perto das casas das crianças. E aí, quem tem acesso, quem tá matriculado na escola, tem acesso, sei lá, tem que alguma coisa lá para poder entrar. Ah, mas aí não pode, só pode um, porque daí senão vai ficar para todo mundo da casa. Tem essas coisas, tipo assim, dá o Uhum, seu número. Tem coisas que são assim, não são tão difíceis de você pensar, nem fazer, porque isso para o pessoal que entende não deve ser difícil fazer. Não com deve ser difícil certeza. você programar para aquele celular. Tem como a gente saber quem ligou, tem como a gente ver um monte de coisa. Então, sabe, para quem entende, para quem tem verba, não deve ser tão difícil. Mas assim, será que eles estão pensando? Será que eles estão Você tem preocupados com interesse, isso? né? Será que tem interesse em fazer Então, assim, isso? fica muito complicado nesse ponto. Então, eu acho que o nosso novo normal, que eles estão chamando aí,
Eu acho que vai ser um pouquinho mais desafiador do que já era. Porque se a gente Sim, já achava desafiador antes, vai ser ainda mais. Porque vai vir um público aí que se a gente já achava nossos alunos defasados no município, e no estado, e no federal, whatever, imagine agora, agora né? então, É, com certeza. o que é uma pena. Mas assim, eu tenho muita esperança que dê certo, que a gente consiga sair dessa, que as redes sociais possam ajudar sim. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Então, a questão maior, eu acho que é essa, sabe? É disponibilizar acesso, é dar acesso para quem não tem. Sim, Porque eu acho que esse é o maior perigo que a gente está tendo, assim, é um cuidado que a gente deveria ter que a gente que não tem. Porque para você ver, nos outros países, como é que eles conseguiram implementar essas questões tão rápido? Porque a pandemia também foi rápida lá. Como sim, é que eles conseguiram disponibilizar um netbook para cada um e ter essa questão da internet rápida? Porque já havia se pensado nisso antes. Tem uma prioridade na educação diferente. é. E a Coisa que gente aqui a deveria gente ter não também aqui, vê, né? infelizmente, né? E é uma pena, sabe? Eu só fico triste porque eu valorizo muito a educação. Eu tenho muito amor pelo que eu faço e eu sei que, assim, você vê profissionais que têm aí também, mas que a gente sozinho não faz milagre, gente. A gente precisa de ajuda, entendeu? Sim. Tem coisas que E é não estão isso. ao nosso alcance, né? Não, Vai além, vai além. vai muito além. Então, com tudo isso que a gente conversou, eu queria agradecer a você, a sua presença, e a todo mundo que ficou aqui até o final com a gente. Muito obrigada. Aos Muito amigos dela obrigada que ficaram mesmo. aqui com a gente. Eu queria saber se você tem alguma dica, se você quer dar algum recado para o pessoal que está aqui assistindo ao vivo ou que vai assistir posteriormente, porque vai ficar salvo e o pessoal realmente vê depois, tem muita gente que vê. Queria saber se você tem algum recado para dar e alguma coisa para falar nesse final da live. Ah, só dizer para a galera aí que não desistam de estudar, não desistam de ser melhores, porque só com educação, só com estudo que a gente pode conseguir voos mais altos, né? Então é isso. Também acho. Acho que é isso, Cris. Muito Te obrigada. Foi muito agradecer, além muito obrigada, viu, pelo convite. Muito de obrigada nada. Obrigada a mesmo. você. E vamos trocar essa bola aí mais uma vez. Vou pensar em alguma Vamos sim. coisa. A gente pensa em alguma coisa de repente diferenciada, sem ser do português na escola. A Com gente pensa em algum certeza outro do inglês, assunto. né? Porque eu tenho muitas perguntas para você, muitas. A gente pode fazer alguma coisa em inglês, eu vou adorar. E aí, Jéssica também, e a gente vê aquilo que a gente falou, não esqueci, tá? Muito obrigada. E Vamos ver aí essa de repente a parceria gente aí. faz. Sim, de repente a gente faz aquela videochamada que eu falei, que acho que pelo WhatsApp tem como botar três, né? Ou se Tem não, sim, no tem Meet sim. tem como, no Zoom, sei lá, a gente dá um jeito. E aí eu falo pra vocês como é que eu Vamos fiz. sair esse e-book aí, né? Vão, eu super quero, já quero. E aí, ô Jéssica, se você quiser também, a gente também pode marcar. Esse mês eu tô um pouquinho atolada com live, mas a gente pode fazer uma com você também. E quem assistiu aqui, se quiser participar também, me manda direct que a gente pensa em alguma coisa que a gente possa falar em comum também. Que tenha a ver com educação, com português, com inglês, porque assim, a gente falou do português aqui, mas a gente também abordou inglês em vários momentos e também Sim. educação, né? Então, assim, eu gostaria que fosse mais pro inglês, mas foi o que você falou, a próxima pode ser de inglês, então, assim, estamos abertos aí, o que vocês tiverem de ideias, tô aqui. E vamos tentar revolucionar isso aí, sair dessa educação, sabe, boring que a gente tem Isso para é entrar em outros aspectos. E eu espero que vocês tenham verdade. gostado. Muito obrigada novamente. E Muito é isso. obrigada mesmo a todos que ficaram aí com a gente. Foi muito bom. Corações para vocês todos aí. E é isso. Vou encerrar a live. Muito obrigada. Tá, gente? Tchau, Dani. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Beijão.